E aí, pessoal, vamos dar continuidade à política contratualista. Vamos falar hoje sobre o contratualismo de John Locke. John Locke, na sua obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, ele vai se preocupar com os direitos individuais. E devido a isso, ele ficou conhecido como filósofo político da burguesia, porque com a sua obra deu início ao que chamamos de política do liberalismo, embora ele não se reconheça como um liberal, já que essa palavra liberalismo começou a ser usada pelos espanhóis na época de Napoleão Bonaparte. Então, John Locke não se reconhece como um liberal, mas a sua obra, as suas teorias influenciaram o liberalismo. Como sendo um contratualista, John Locke vai nos falar sobre o homem natural, o homem em seu estado de natureza. Se você não sabe o que é esse estado de natureza, eu sugiro que você assista a parte 1 da teoria contratualista, que é o contratualismo de Thomas Hobbes. Para John Locke, o homem em seu estado de natureza ele é livre e eles são iguais entre si. O homem em seu estado de natureza, ele é proprietário de si mesmo. Ele age de acordo com a sua racionalidade e somente com a sua racionalidade. Ele não se submete a nenhum tipo de autoridade. Por isso ele é dono de si, ele é dono da sua vida, de suas decisões, do seu corpo. Então, nesse estado de natureza, o homem tem direito a 3 coisas: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. O homem, ele não tem essa ambição de ter domínio sobre outra coisa, outros seres, diferente da teoria de Thomas Hobbes, onde ele fala que o homem é muito ambicioso, né? Para o John Locke, não, porque quando o ser humano identifica racionalmente que ele é livre, ele também identifica que o outro ser também é livre. Então, essa ambição de dominar outro ser humano não existe no estado de natureza. Esse estado de natureza é de uma situação de paz, de pacifismo, pelo menos no seu início, a gente já chega lá. Eu acabei de falar que no estado de natureza o homem não se submete a nenhum tipo de autoridade, mas existe uma situação que precisa ter uma autoridade, que é necessário ter uma hierarquia. Quando que é essa situação? Quando o ser humano é uma criança. Quando o ser humano ainda é uma criança, a sua racionalidade não está desenvolvida. Então ele precisa da autoridade dos pais. Ele precisa ser orientado pelos pais para que ele possa desenvolver a sua racionalidade. Então, nessa situação, é justificável ter um tipo de hierarquia, porque essa hierarquia é temporária. Quando o ser humano atinge a fase adulta, a sua racionalidade já está desenvolvida. Então ele vai poder identificar que ele é livre, que ele é proprietário de si mesmo. John Locke fala sobre a continuidade da propriedade de si para a propriedade de bens exteriores. Tudo que existe na natureza é suficiente para todos os seres humanos. Quando um ser humano extrai algo da natureza para sua sobrevivência, ele o transforma por meio de seu trabalho. E é por meio do seu trabalho que ele estende a propriedade de si para a propriedade de materiais exteriores, para a propriedade de riquezas materiais. O direito à propriedade é um direito natural do ser humano, mas o acúmulo de riquezas materiais não é aceitável, pois se eu acumular uma riqueza, eu vou estar afetando negativamente a vida de outra pessoa. Por exemplo,
Já que na natureza existe coisa suficiente para toda a humanidade e propriedade privada é um direito natural, eu vou pegar um pedaço de terra para mim e eu vou transformar esse pedaço de terra. Eu vou começar uma plantação de café. Então eu peguei algo da natureza, eu extraí algo da natureza para a minha sobrevivência e o transformei por meio do meu trabalho. Eu peguei um pedaço de terra e plantei café. Mas se eu pegar outro pedaço de terra e outro, fazer um acúmulo de terra, eu vou estar afetando outras pessoas. Porque se o que existe é suficiente para todo mundo, se eu pegar um pedaço de terra que não é meu, eu vou estar pegando o direito à propriedade de outra pessoa. Então eu estou afetando um direito natural de outro ser humano, entenderam? Os homens em seu estado de natureza são iguais, livres, proprietários de si e proprietários dos produtos de seus trabalhos. Locke declara a existência de uma lei da natureza. Essa lei da natureza vai assegurar a autonomia dos indivíduos, mas fala também que os seres humanos têm deveres. Que deveres são esses? Dever de conservar sua liberdade e conservar a vida da humanidade em geral. Ele não pode tomar atitudes que prejudiquem a vida, a saúde, a integridade de outro ser humano, já que esse outro ser humano tem os mesmos direitos dele. O ser humano que desrespeitar essa lei da natureza, ele vai estar declarando uma guerra contra toda a humanidade, porque essa transgressão vai estimular o ressentimento, vai estimular o ódio, a disputa entre os seres humanos. Isso vai se tornar uma inconveniência do estado de natureza, porque essa inconveniência vai comprometer a estabilidade dos direitos naturais. Então, para solucionar essa inconveniência, é preciso superar o estado de natureza por uma sociedade política. Os seres humanos fazem um pacto, um contrato social para a criação de um poder político. Esse poder político institucionalizado vai assegurar os direitos naturais essenciais dos seres humanos, que são o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esse poder político, ele vai limitar o autogoverno dos seres humanos. Lembra que no estado de natureza os seres agiam somente com a racionalidade? Então, o Estado vai limitar esse autogoverno. Os seres humanos vão ter que se submeter às decisões da maioria dos indivíduos. Nas palavras de Locke, o Estado é uma associação de proprietários destinada à promoção do bem comum, na plena vigência dos direitos individuais. E esse bem comum é a igualdade de direitos entre os seres humanos. Para John Locke, o Estado não tem poder absoluto. O Estado foi criado apenas para uma finalidade: garantir a autonomia, a liberdade dos seres humanos. Caso o Estado se desvie de sua finalidade, a população vai fazer manifestações, a população vai contestar esse Estado. E essa sociedade política criada pelo contrato social vai se converter em uma realidade qualitativamente inferior ao estado de natureza. Essa então é a teoria contratualista de John Locke. Continue assistindo porque ainda tem um mapa mental e resolução de exercício que já caiu em vestibular. É preciso que examinemos a condição natural dos homens, ou seja, um estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir suas ações,
dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entenderem, dentro dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum outro homem, nem depender de sua vontade. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o estado de natureza em Locke, é correto afirmar que, letra A, os homens desconhecem a noção de justiça pelo fato de inexistir um direito natural que assegure a ideia do meu e do teu. Letra B. É constituído pela inimizade, maldade, violência e destruição mútua, características inerentes ao ser humano. Letra C. Baseia-se em atos de agressão física, o que gera insegurança coletiva na manutenção dos direitos privados. Letra D. Pauta-se pela tripartição dos poderes como forma de manter a coesão natural e respeitosa entre as pessoas. Letra E. Constitui-se de uma relativa paz, que inclui a boa vontade, a preservação e a assistência mútua. A resposta correta é a letra E. Porque o estado de natureza, para John Locke, os seres humanos são livres, iguais e proprietários de si. E existe uma lei da natureza que assegura essa liberdade, mas o ser humano tem o dever de conservar a sua liberdade e a vida de toda a humanidade no geral. Então, dessa forma, existe uma situação de paz dentro do estado de natureza, porque, como falou aqui, existe uma preservação e assistência mútua devido a essa lei da natureza. Se eu sou livre, eu tenho que preservar também a liberdade do outro ser humano, para que não tenha problemas no estado de natureza, porque se essa lei da natureza for desrespeitada, há uma inconveniência e tem que fazer o contrato social para criar um poder institucionalizado. Então, a resposta correta é a letra E. Constitui-se de uma relativa paz que inclui a boa vontade, a preservação e a assistência mútua. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar aí com todos os vestibulandos e até o próximo vídeo.